Boa noite, hoje dia 283, dia 9/8, sábado, 22h43. Da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano, e serão 365 vídeos ou 365 dias de uma perspectiva, de uma filosofia, de um bate-papo, de um registro atemporal para o meu eu do futuro. Daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos você possa fazer essa retrospectiva e lembrar alguns conceitos, uma forma que você pensava e aonde você queria chegar. E hoje teve muitas reflexões, né, com relação a tantos temas. Amanhã eu vou fazer uma apresentação para umas novas contas internacionais e vai ser até dia 28 de agosto. Interessante, né, como o frio veio de forma tão antecipada, com um mês de antecipação, e ano passado o frio tinha vindo 2 semanas com antecedência, e isso gerou ressecamento da natureza, das plantas, das árvores, e deu uma queimada tão grande, né? E para esse ano foi com quase um mês e pouco, né, de antecedência. Qual o tamanho da queimada que vai gerar agora pro final de agosto, né? E pro início de setembro. Não sei, mas é um pouco que me preocupa, essas diferenças de tempo e de clima e como isso está alterando o ecossistema como um todo, né? Mas que, por eu não ter informação, fontes, ou de compreender de fato o que se está se passando, é mera humilde e insignificante opinião, apenas uma especulação. Assim como essa grande instabilidade financeira, esse caos financeiro, diante dessa nova revolução tecnológica e essa nova forma de relacionamento entre o ser humano e a ideia de valor de dinheiro por grande parte da humanidade, né? Como que de fato vamos medir e mensurar o que é o nosso valor, aquilo que nós realizamos como trabalho para com o outro, né? Ou para com as empresas. Não sei. Só sei que fazer esforço para tentar entender um projeto de um futuro diante das tecnologias é o mesmo de que se nós soubéssemos hoje que um chip poderia gerar muita tecnologia, mas que só depois de um tempo, 5 anos, compreenderíamos que esse chip poderia gerar um meio de mecanismo de falar com pessoas em outro país, né? Que poderia vir a ser o que é o celular, né? Agora, pensar no que seria um futuro altamente tecnológico, né, nessa ideia do grafeno, do bismuto. Meu TCC quase foi sobre produção de grafeno em larga escala e acabou sendo um processo de produzir hidrogênio, né, com bagaço de cana. Enfim, mas acho que se eu tivesse feito do grafeno é porque o cara que tava querendo fazer o projeto, ele veio a falecer e acabou não dando certo, muitas outras coisas. Enfim, acredito que essa ideia do grafeno pro futuro vai ter que ter um avanço tão significativo de reestruturação de produção, né, dessas folhas hexagonais. Nem lembro mais se é isso, mas eu sei que é interessante que a troca de pele das cobras, né, da sucuri, eu acho que é o da anaconda, da jiboia, ela tem o mesmo formato, né, do que deveria ser essa estrutura do grafeno. E é
isso, vamos ver o que vai ser essa semana. Já comecei esse mês incrivelmente positivo, mas semana passada, segunda e terça, quarta foi bem difícil. Tá me dando um pouco mais de ansiedade. Acabou meu remédio de ansiedade, aliás, eu preciso comprar mais também. Mas o que está por vir, acho que não vai ter remédio que aguente essa ansiedade, né? Porque já é algo que eu tô esperando. Gostaria que não fosse verdade. Porque sabendo que é verdade, isso interfere e influencia a vida de tantas pessoas que não fazem nem ideia de como isso de fato altera a vida delas, né? E geralmente sempre vai ter um culpado, né? Ou é por parte de governo, ou é por parte de ideologia. Mas que na verdade o único culpado foi uma infraestrutura antiga em formato de escassez, né? Ou não sei. Lembrando que a minha mera humilde significante opinião que está sempre mudando, que hoje um pouco da ideia de hoje foi quase um bate-papo, uma reflexão. E um dos questionamentos que eu tive hoje foi a ideia do ego positivo, né? O tamanho do ego, o que é você ter um ego grande, né? E daria para reinterpretar isso, né? Ter o ego ao ponto de que você enxerga todas as pessoas como se fosse uma imagem e semelhança de ti. Então, tudo aquilo que você faz de positivo para você, você adoraria e gostaria de fazer para todas as outras pessoas, porque você enxerga no outro uma imagem de si mesmo. Se tivesse passado nas mesmas condições e interpretações da realidade que aquela pessoa tivesse passado, você poderia estar passando. Então, assim como um morador de rua que não tem um agasalho, você dar o agasalho para o morador de rua seria você estar dando um agasalho para si mesmo, né? Então, não há como você deixar de lado todas as outras dores a nível espiritual, sabendo que todos os outros é um pedaço de ti mesmo, né? A partir de quando você tem consciência e maturidade de que poderia ser uma possibilidade, né? E acredito que isso é um pouco do sentido do que é a vida, né? A possibilidade de perceber e viver a eternidade dentro do tempo. Essa eternidade está muito próxima e acredito que é algo associado ao divino. Isso, obrigado e até amanhã, episódio 284.